Boa tarde, olá, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa tarde. Hoje é o nosso segundo dia de transmissão ao vivo, como parte das nossas atividades do Outubro Rosa, onde estamos todo dia tratando sobre temas específicos da saúde da mulher. Eu sou a professora Daiane Raquel e hoje nós vamos conversar sobre a atualização da Rede Cegonha. Então, nós vamos estar conceituando o que é a Rede Cegonha. Primeiro eu pretendo fazer um histórico, né, sobre a atenção à saúde da mulher no Brasil, e aí a gente vai estar resgatando como foi que se deu historicamente essa atenção, desde o modelo biologicista até as orientações, né, que foram, os movimentos que foram levando a um redirecionamento dessa política, e até chegar na estratégia propriamente dita, né, do Ministério da Saúde, que é a Rede Cegonha, que foi implantada em 2011. Então vamos definir o que é essa estratégia, vamos falar qual é o objetivo, finalidade, importância dela, quais as diretrizes, quais os princípios e quais os componentes, e o que é que é necessário se fazer para que a Rede Cegonha possa ser implantada nos serviços de saúde, né, de assistência à saúde da mulher. Então, primeiro, assim, quando a gente vai conversar, né, quando a gente vai analisar, na verdade, a situação da saúde da mulher em nosso país, a gente encontra, né, que até a década de 1930, 1950, 1970, toda a política de saúde voltada para esse público, né, para a mulher, ela se preocupava especialmente com a reprodução, né, era um modelo biologicista de atenção à saúde, que a gente chama de modelo biologicista. O que é isso? A preocupação exacerbada com a gestação e com o processo de parto, né? Especialmente porque a gente tinha uma mortalidade, né, materna muito exorbitante, né, em torno de 140, 146 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E hoje a gente já tem uma redução importante dessa mortalidade materna, muito embora ainda estamos muito abaixo, né, do que deveríamos estar e do que é a proposta realmente do Ministério. E aí, com os movimentos feministas, né, a partir da década de 70, se começa a questionar esse modelo reducionista, né, que reduz a mulher apenas à concepção da maternidade. E aí se começa a ter todo um movimento em prol de que outros segmentos, né, outras faixas etárias e outros ciclos vitais da vida da mulher pudessem ser contemplados nessa questão da saúde da mulher. E aí começa a se pensar na mulher climatérica, né, na questão do próprio abortamento, no planejamento sexual e reprodutivo e na adolescência, no climatério, na mulher em situação de vulnerabilidade, nas próprias questões de violência, todas essas que não eram contempladas. E esses movimentos, eles terminam, né, por levar, no ano de 1984, a criação, né, do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E aí esse programa, ele rompe do ponto de vista teórico com esse conceito reducionista e biologicista, né, de atenção à mulher. Por que a gente diz ainda do plano teórico? Porque ainda naquela época não se tinha na prática, né, serviços voltados para essas outras fases do ciclo vital e essas outras perspectivas de atenção à mulher. E aí, com a Constituição de 88 e com a implantação, né, do Sistema Único de Saúde, o SUS, os princípios do SUS, que são universalidade e equidade, né, universalidade do acesso, equidade e integralidade da assistência, eles passam então a ser incorporados, né, dentro desse programa de atenção integral à saúde da mulher. E aí se passa a questionar, além da questão, né, da mulher do ponto de vista reprodutivo, também as outras concepções que a gente está falando agora há pouco. E assim a gente vai tendo outras iniciativas, né, no decorrer dos anos 80, na década de 90, e aí a gente já vai tendo outras iniciativas também no século 21, como o Pacto pela Saúde, né, em 2003 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
E mesmo com todos esse redirecionamento do Ministério, para que haja uma superação desse modelo biológico e para que a gente também consiga superar ainda os alarmantes, né, as alarmantes taxas de morte materna e de mortalidade infantil que nós ainda possuímos, a gente ainda não conseguiu, né, ter uma melhoria efetiva, por assim dizer, nesses índices. E aí vem a estratégia da Rede Cegonha, lançada pelo Ministério em 2011, através da portaria 1454, onde ela aparece como uma estratégia, né? Não é uma política, é mais um direcionamento de uma ação. Quando a gente diz que é uma estratégia de ação para organizar todos os serviços de saúde, desde a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária especializada, no sentido de garantir que a mulher tenha um atendimento em rede. Então, a primeira preocupação que nos vem hoje é que vocês compreendam por que esse nome Rede Cegonha, né? Então, ela está dentro, essa estratégia, ela está dentro de uma perspectiva da rede de atenção à saúde, a RAS, que é também, né, um redirecionamento do modelo de saúde em nosso país. Então, quando a gente fala na rede, a gente está falando que o usuário, ao adentrar no serviço de saúde, ele possa ter o seu acompanhamento, né, e a sua vinculação nos diversos níveis de atenção à saúde, até que ele possa, né, ter a sua reabilitação, a sua recuperação, enfim. E não perdendo em nenhum momento, né, essa percepção de rede. Então, quando a gente, inclusive, ainda há críticas, né, a essa denominação da Rede Cegonha, porque nos leva a pensar, né, também na mulher do ponto de vista reprodutivo, essa expressão cegonha. Mas, enfim, embora tenha essa crítica com a nomenclatura, a Rede Cegonha ela não visa apenas a mulher do ponto de vista da gravidez, né, e do parto, mas ela integra especialmente esse grupo de mulheres gestantes e a atenção neonatal e a atenção especializada infantil até os 24 meses de vida da criança, mas também ela aborda o planejamento reprodutivo. Então, quando a gente fala na Rede Cegonha, a gente pensa numa rede que garanta à mulher o direito de planejar uma gravidez, né, e assim diminuir os índices de gravidez indesejada e de gravidez não planejada, que ainda são elevados, que a mulher, ao engravidar, ela possa ter uma vinculação e um acesso precoce ao serviço de saúde, que ela possa ter uma garantia de um parto e nascimento seguros e que também ela tenha, a criança tenha um atendimento adequado, um acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento até os 24 meses de vida, né? Do 0 aos 24 meses. Além disso, um outro componente da Rede Cegonha é que durante essa atenção, a mulher tenha um apoio logístico no que diz respeito ao transporte e à regulação. Na perspectiva de enfrentamento de uma problemática importante, né, que nós temos, que é a garantia desse acesso à mulher ao serviço obstétrico quando dá ocasião do parto. Então, a gente ainda encontra dificuldades na vaga, né, no transporte que essa mulher vai dispor para chegar, por conta também dos problemas que nós temos, né, de distância, de acesso, de dificuldades sociais, de barreiras demográficas, enfim. Então, a gente vai estar resgatando tudo isso com a Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha, ela primeiro tem esse objetivo principal, né, de garantir essa atenção, então, dentro dos seus 4 componentes, que são pré-natal, parto e nascimento, puerpério e a regulação dessa mulher com o transporte, né, que é a questão logística do atendimento a essa mulher. E aí, quando a gente pergunta, né, assim, por que muito embora tantas iniciativas do Ministério têm sido dadas, por que tanto se tem trabalhado na perspectiva de melhoria da atenção materna e neonatal e por que a gente ainda não tem avanços tão significativos. Então, a Rede Cegonha ela vem sendo implantada de uma maneira gradativa, né, de acordo com as localidades, os municípios que possuem índices de saúde, né, ainda piores, aqueles índices que precisam ser
mais prioritários para diagnóstico e para reversão da situação. Então, a rede cegonha, ela a ideia é que ela seja implantada em todos os serviços do país, mas que especialmente ela comece pelas regiões e os municípios que têm os piores índices. E que índices são esses que nós contamos, né, para a implantação, que levaram a justificativa de por que a rede cegonha, né? Se vocês me perguntassem, professora, e por que a rede cegonha foi uma estratégia lançada em 2011? Então, porque muito embora nós tenhamos avanços na redução da mortalidade materna, na redução da mortalidade infantil, nós ainda temos grandes desafios a vencer, tanto na morte materna como na mortalidade infantil no seu componente neonatal, tá certo? E ainda temos também a persistência de algumas situações de saúde, como a sífilis congênita, né, que devem ser diagnosticadas e tratadas ainda no pré-natal, no caso a sífilis na gestante, para que a gente evite, né, a ocorrência de sífilis congênita. Então, esses entraves fizeram com que um redirecionar, né, de políticas, fazendo com que essa mulher pudesse ser amparada por essa rede cegonha, tá certo? Então, a ideia da rede cegonha é que na atenção ou no componente pré-natal, né, a atenção primária ela seja a porta de entrada dessa mulher no serviço de saúde, assim como em todas as outras, né, fases do ciclo vital, em todas as outras especificidades, não só na saúde da mulher. Então, a atenção pré-natal, ela deve captar precocemente essa gestante. Se possível, quando a gente fala em captação precoce, nós estamos falando nas 12 semanas de gestação, né, nas 12 primeiras semanas de gestação. Após essa captação precoce, nós tenhamos também a disponibilidade de ofertar teste rápido para a gravidez, para que a gente possa ter a identificação o quanto antes possível daquela mulher gestante, né, iniciar a abordagem do pré-natal, solicitando os exames confirmatórios e os exames complementares, que estão todos pactuados e listados também ali na rede cegonha, quais os exames que são essenciais e a garantia desses exames que a mulher precisa ter. Além da realização do teste rápido para gravidez, a gente tem um teste rápido para sífilis e para HIV, que deve ser ofertado e realizado na primeira consulta de pré-natal, com vistas à identificação precoce dessas mulheres e tratamento adequado. Então, a sífilis congênita, né, que será abordado também em uma de nossas transmissões, a transmissão vertical da sífilis e do HIV, e a sífilis congênita nós iremos ter uma aula específica. Mas o que é que a gente já pode ir adiantando? O indicador de sífilis congênita é um indicador extremamente importante para que a gente possa saber qual a qualidade da assistência pré-natal que está sendo dada, tá certo? Então, é um importante indicador. E a rede cegonha, ela se justifica justamente nos alarmantes índices ainda de sífilis congênita em nosso meio, né, em nosso país. Outro fator que a atenção pré-natal vai trabalhar, né, é a garantia do elenco mínimo de consultas e de exames que essa mulher deve fazer. Então, é preconizado pelo Ministério da Saúde um mínimo de 6 consultas, né, que devem ser intercaladas entre o profissional enfermeiro e o profissional médico. Esse também é um indicador importante que a gente vai avaliar na atenção pré-natal, bem como a identificação de complicações e o encaminhamento dessas mulheres com complicações para o serviço de alto risco, né, para a realização do pré-natal de alto risco e para avaliação em serviço especializado. Então, essas são algumas das ações que devem constar no pré-natal. Quanto ao componente do parto, a gente tem dentro da rede cegonha, né, a garantia de que a mulher tenha um acesso à vaga, né, dela no momento do parto. Então, é também uma grande preocupação de nossas mulheres, né, a existência do leito quando elas estão no momento de parir, né, tanto seja o parto vaginal como a necessidade de um parto abdominal, no caso, um parto cesariano. Então, a garantia de vínculo, o que é isso, o vínculo? Para qual serviço de maternidade a mulher vai ser direcionada? Preferencialmente que essa mulher tenha uma visita a esse serviço e que ela conheça esse serviço antes do momento do parto. Outro aspecto que a rede cegonha traz
para o componente de parto e nascimento é que essa mulher ela tenha a garantia da presença do acompanhante durante todo o processo de parturição e durante o parto e o puerpério. Então, a lei do acompanhante, né, uma lei que está em vigor desde 2005, mas que ainda existem muitos entraves e muitas dificuldades à sua implementação na prática. Então, a Rede Cegonha vem também para garantir isso pelas evidências científicas de que a presença do acompanhante, né, ela é tranquilizadora e ela dá segurança à mulher no momento da parturição. Além disso, também, a existência da Rede Cegonha vem a consolidar a necessidade, né, e a importância da gente trabalhar com as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e que são adotadas, né, como práticas importantes e necessárias para reduzir a morbidade e a mortalidade materna e neonatal pelo Ministério da Saúde. Então, essas boas práticas, elas percorrem desde o incentivo ao parto vaginal, né, até um parto com menos de intervenção necessária, tá certo? Onde a mulher vai ter a presença de um acompanhante, onde ela vai ter um ambiente aconchegante, um ambiente seguro para a parturição, onde ela tem acesso a técnicas não farmacológicas de alívio da dor, a profissionais qualificados para a realização dessas técnicas, onde ela tem plena orientação sobre o estágio do trabalho de parto que ela se encontra, né? Enfim, todo um elenco de questões que são importantes para que esse parto possa se dar com segurança. No componente puerpério, né, a gente relembrando aqui que a gente considera a mulher puérpera a partir do momento do nascimento do concepto e dos anexos até o 42º dia pós-parto. Dentro desse componente, a gente contempla, né, com a Rede Cegonha, uma visita domiciliar na primeira semana de vida. Então, é importante que a equipe de atenção à saúde, né, atenção primária à saúde, a equipe da Estratégia de Saúde da Família, realize essa visita na primeira semana de vida, né, da criança e que foque no binômio, né, mãe e filho. Então, na mãe, nós vamos observar o estado geral, o estado de consciência, a coloração das mucosas, a hidratação, o estado psicológico dessa mãe, né? O suporte que ela tem para esse cuidado com ela e com o recém-nato. A gente também vai avaliar mamas, involução uterina, sangramento uterino, enfim, tudo isso faz parte da avaliação da primeira semana. E que ela tenha uma consulta de retorno entre o 30º e o 42º dia. Esse é o componente puerpério, né? Dentro desse componente puerpério, a gente também contempla a atenção à saúde da criança. Então, a criança ela deve ser acompanhada de 0 a 24 meses, né, na perspectiva da Rede Cegonha, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Nos primeiros 6 meses de vida, nós vamos focar na questão do ganho de peso, da amamentação, da imunização da criança, e nos meses seguintes, a criança é acompanhada, então, quanto ao seu crescimento e desenvolvimento, de acordo com os protocolos específicos que a gente dispõe, né, na atenção básica. E, por fim, a gente tem o componente, que é o componente de logística. O que é essa logística, né? Então, a gente discutiu aqui um pouco do pré-natal, do parto, a gente vai falar melhor de cada componente, do puerpério e no quarto componente, que é a logística. A logística, ela visa garantir que essas mulheres tenham um transporte, inclusive para aquele grupo de mulheres que se veja a necessidade de garantir um vale-transporte ou um vale-táxi, também está previsto dentro da estratégia da Rede Cegonha. E a regulação do leito pela central de regulação, né? Então, aquelas mulheres que precisam de um acompanhamento especializado, de um serviço de alto risco, as mulheres que porventura venham a ter complicações, né, durante o trabalho de parto ou parto propriamente dito, ou até o puerpério, ou os recém-nascidos que apresentem complicações e precisem de transporte para a unidade intermediária ou para a unidade de terapia intensiva neonatal, também devem ter essa regulação feita pela uma central de regulação de leitos e um transporte feito pelo SAMU,
né? E aí tem a perspectiva também da criação, né, do SAMU Cegonha, que vai dispor, inclusive, de incubadoras, né, de transporte, de ventilador mecânico para esse atendimento ao recém-nato. Então, toda a perspectiva da Rede Cegonha vem no sentido de superar as dificuldades que nós ainda temos, né, na atenção à mulher e na assistência ao neonato. E essa incorporação, essa implantação que a gente falou no começo aqui da aula, que deve se dar de forma gradativa, né, e progressiva, começando pelas situações, os municípios e as regiões de maior vulnerabilidade, ela requer que o município ele trabalhe no sentido de trabalhar para os indicadores para a adesão, né? Então, a gente tem um processo de implantação que vai desde a adesão daquele município, daquele serviço, até a sua certificação, né? Para que se possa vir o incentivo para a melhoria dessas práticas. Então, resgatando, portanto, que o objetivo principal da Rede Cegonha é a melhoria da qualificação da assistência, né? A melhoria da assistência garantindo a qualificação, garantindo o acesso, garantindo a integralidade e a equidade dessa assistência. E aí, quando a gente pensa, né, nesses componentes, a gente deve se perguntar por que, né, que a gente ainda vive esses índices alarmantes e envergonhosos, né, que nos deixam envergonhadas sobre a situação da saúde da mulher. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, dos nossos indicadores. Nós temos hoje um percentual de partos abdominais, né, que é o parto cesariano, que supera o número de partos vaginais, né, que a gente chama de parto normal. E essa situação, ela coloca as nossas mulheres em um risco muito maior do que se a gente tivesse o contrário, né, se a gente tivesse o parto vaginal com uma maior incidência. Então, o parto cesariano, ele é salvaguardador de vidas, sim, tanto da mãe como do neonato. Mas isso especialmente, né, quando ele é indicado, quando ele é devidamente indicado e quando a cesárea ela ocorre por uma necessidade, seja da mãe ou seja do feto, né? Do contrário, quando a cesárea ela não é indicada por uma indicação obstétrica, quando ela é uma escolha do profissional ou uma escolha da mãe, ela coloca em risco, sim, a saúde materna e a saúde neonatal. E isso precisa ser explicado, né? Então, nós ainda temos altos índices de cesariana em nosso país e altos índices também de um parto vaginal medicalizado. O que é isso? De um parto vaginal que tem muita intervenção medicamentosa e muita intervenção, né, de procedimentos, como é o próprio uso da ocitocina, como é o uso rotineiro da episiotomia, como é a prática de deixar a mulher em jejum prolongado, inclusive em restrição hídrica, como é permitir que a mulher fique durante todo o processo parturitivo na posição horizontal, deitada, né? Então, todas essas práticas, elas ainda favorecem uma morbidade e uma mortalidade materna. Então, a Rede Cegonha ela vem para enfrentar o número ainda exorbitante, né, e que nós precisamos superar de parto cesariano, a sífilis congênita em nosso meio, que também é importante, né, e toda esse impacto ainda que nós temos na mortalidade materna e na mortalidade infantil. Com a Rede Cegonha, ela traz especialmente o componente neonatal na sua redução da mortalidade infantil, né, na perspectiva da redução da mortalidade infantil. Por quê? Porque nós temos hoje, né, evidências de que nós conseguimos, o país conseguiu diminuir a mortalidade infantil, especialmente a mortalidade na criança menor de 1 ano. Mas a mortalidade neonatal, que é aquela que ocorre do nascimento, ou seja, de 0 dia de nascido até os 27 dias de nascido, essa mortalidade ela tem aumentado, né? Quando a gente estratifica esse grupo neonatal, a gente tem um aumento nessa mortalidade. E quando a gente vai analisar
O que leva a criança de 0 a 25 a 27 dias, né, ao óbito é geralmente a atenção de pré-natal e a atenção ao parto e nascimento. Então, isso nos leva a afirmar, né, que certamente ainda temos melhorias a realizar no componente, né, da atenção pré-natal, parto e nascimento e na primeira semana de vida. Então, a melhoria desse índice, né, de mortalidade neonatal reafirma também a necessidade de implantação da rede cegonha. Então, o que é que a gente já conseguiu ver aqui nessa nossa atualização, né? O que é a rede cegonha? É, portanto, uma estratégia que foi implantada em 2011 através de portaria do Ministério da Saúde, visando a garantia do acesso universal, integral e equitativo da gestante desde o pré-natal até a sua vinculação à maternidade e ao seu puerpério sadio, garantindo o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança. E aí a gente precisa falar um pouco, né, da garantia que a Rede Cegonha quer trazer ao planejamento reprodutivo. Então, nós ainda enfrentamos também em nosso país um número alarmante de gestação na adolescência, né? E que nos preocupa do ponto de vista não só biológico para essa mulher, a gente sabe que a gravidez na adolescência oferece maiores riscos biológicos, sim, mas também os riscos sociais e os riscos psicológicos que a gravidez na adolescência implica, né? Quando ela tira essa adolescente da perspectiva do estudo, depois da perspectiva de uma qualificação profissional, enfim, do quanto isso impacta na escolaridade, né? E assim na questão social mesmo e aumenta a vulnerabilidade dessa mulher adolescente. Mesmo a mulher não adolescente, né, também vivencia a situação de gravidez não planejada e de gravidez indesejada, que muitas vezes permanece indesejada durante toda a gravidez. E os autores, eles têm um consenso de que a gravidez que não é desejada, ela tende a ter um maior número de complicações, especialmente complicações relacionadas, né, aos aspectos psicológicos, como a depressão puerperal, né, como a depressão pós-parto, que pode ocorrer nesse grupo de mulheres. Então, ofertar a essas mulheres métodos seguros, né, de anticoncepção. O que é um método seguro? Ele deve avaliar o risco e o benefício de uma forma individualizada. Então, a anticoncepção segura, ela vai avaliar tanto qual é o melhor método para aquela mulher do ponto de vista biológico, né, dadas as suas características, o seu perfil, a sua história de saúde, as comorbidades, enfim, a sua idade, o seu desejo ou não de ainda, né, ter filhos, mas ele também vai considerar os aspectos particulares, os aspectos sociais, a possibilidade que essa mulher tem de aderir ou não a esse método, né? A facilidade que ela tem de utilizar aquele método, se aquele método é realmente o mais oportuno para aquela mulher. Então, garantir um planejamento seguro, né, um planejamento reprodutivo adequado, vai com certeza melhorar lá no impacto da mortalidade materna e da mortalidade neonatal, né? Muitas de nossas mulheres que ainda procuram, né, a realização do aborto provocado são mulheres que não tiveram acesso ao planejamento reprodutivo e especialmente ao planejamento reprodutivo seguro e de qualidade. E aí acabam, né, colocando em risco a própria vida, né, para provocar o aborto de uma forma insegura e de uma forma ilegal. Então, muitas mulheres têm complicações hemorrágicas e complicações infecciosas, e o aborto e as suas complicações é a terceira causa, né, de morte, quando entra no leque das causas infecciosas de mortalidade materna. Então, todas essas questões que nós estamos debatendo, a Rede Cegonha visa superar. Certo? Então, quando a gente diz o que é e por quê, é justamente porque nós ainda temos esses entraves, né, a melhorar. E aí, justamente, o que é que a gente pretende melhorar com a Rede Cegonha? Qual é a perspectiva de melhora que a Rede Cegonha traz? Primeiro, né, a garantia de que as mulheres têm o direito de gestar e de parir, e de que a gestação e o parto são eventos fisiológicos e que, portanto, devem ser eventos que tragam alegria, né, que tragam satisfação para essa mulher e o mais livre possível de riscos, tá certo?
Outra coisa, as crianças têm o direito de nascer de forma segura e de forma saudável. Então, nós também precisamos garantir, desde a concepção, né, até todo o processo de desenvolvimento fetal, até o processo de parto e de desenvolvimento infantil, que essa criança tenha acesso a métodos e a serviços de saúde de qualidade. E no leque dessa garantia, garantir também aquele grupo de mulheres que não desejam engravidar, que isso possa ser respeitado e que ela tenha essa garantia de planejar a sua prole, né? Então, essa perspectiva da Rede Cegonha, ela vem justamente para reduzir, né, novamente, os índices de mortalidade materna, especialmente a mortalidade por causas evitáveis, que eu vou já conversar um pouquinho mais sobre isso, diminuir a incidência de sífilis congênita, né, que é a sífilis que vai acometer o recém-nascido, né, e pela transmissão do treponema pálido da mãe para o filho, reduzir o número de partos cesarianos e aumentar a cobertura da assistência pré-natal, né? E aí, quando a gente fala em aumentar a cobertura, a gente está falando tanto no número de consultas, que é o quantitativo, né, que as mulheres possam realizar o elenco mínimo de consultas e de exames também que são necessários, né, os exames de sangue, as sorologias, a garantia da ultrassonografia e a garantia de exames mais especializados, se ela requerer, né, se a gestação requerer esses exames, mas também a garantia de que a assistência durante o trabalho de parto, ela não vai trazer insegurança, ela não vai trazer medo, né? Muito do que as mulheres passam nas maternidades e que fazem com que elas acabam optando por um parto cesariano, se deve ao medo da dor, né, e dos procedimentos relacionados ao parto vaginal. Então, quando essa mulher, na própria assistência de pré-natal, ela consegue fazer uma visita à maternidade, onde ela provavelmente vai realizar o parto, ela consegue conhecer os profissionais que irão atendê-la na ocasião do parto, tudo isso vai aliviando o medo, a insegurança e a tensão. E essa tríade medo, insegurança, né, e dor, que a tensão e a dor que provoca, ela tem um componente de mau prognóstico, ela tem um componente de impacto negativo sobre o processo de parturição e de parto. Então, sabe-se que quando a mulher se encontra num ambiente seguro, quando ela tem segurança, quando ela está confiante, quando ela se sente bem, né, quando ela tem as orientações necessárias para o parto, ela consegue ter geralmente um parto sem intercorrências, né, que acaba sendo mais seguro para ela e para o filho, né? E aí a gente ficou também de conversar um pouquinho aqui na Rede Cegonha o impacto, né, que essa estratégia tem sobre a mortalidade materna. Então a gente já conversou e já frisou bastante, né, a necessidade de que a atenção pré-natal, na verdade, a evidência de que a atenção pré-natal de qualidade e as boas práticas de assistência ao parto e nascimento, eles vão trazer um impacto para a redução da mortalidade neonatal. E a mortalidade materna. Então, primeiro a Rede Cegonha, né, ela parte do reconhecimento de quais são as principais causas de morte materna em nosso país. Então, quando essa estratégia é implantada, na verdade, quando ela é implantada através de portaria e gradativamente implantada nos serviços de saúde, isso é feito porque nós sabemos que todo um estudo, né, é adequado, a toda uma análise aprofundada da situação de saúde no que diz respeito à morbidade e à mortalidade materna precisaram ser feitos, né? E os indicadores foi que refletiram a necessidade da implantação dessa estratégia através de portaria ministerial. Então, o que é que nós temos hoje sobre a mortalidade materna em nosso meio? Em nosso país, a principal causa de morte materna, quando eu considero o país como um todo, aí eu não estou estratificando por região nem por município, né? Nem por serviço específico. Eu estou trabalhando com o país como um todo. Qual é a principal causa de morte materna? Justamente a nossa aula de ontem, né? Que foi a estratégia para enfrentamento da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, né? As síndromes hipertensivas gestacionais. Elas respondem pela primeira causa de morte. E ontem nós conseguimos ver bem detalhado, né?
como que nós podemos agir para diminuir o impacto da morbidade e da mortalidade pela síndrome hipertensiva, especialmente pela eclâmpsia, que é a principal complicação que nós temos, né, dentre as síndromes hipertensivas. Então, primeiro o enfrentamento dessa adversidade. E aí, quando eu digo que as causas de mortalidade materna, elas são em mais de 90% evitáveis, quer dizer que o quê? Que medidas de atenção adequada, né, atenção à saúde da mulher adequadas desde o pré-natal vão prevenir a ocorrência dessas mortes. Muitas vezes a gente não consegue evitar a morte, né, materna, porque a mulher já chega num estágio, né, muito complicado na atenção terciária e por mais que se façam algumas iniciativas, né, ações rápidas, elas não conseguem ser resolutivas. Então, a Rede Cegonha, ela quer focar desde o componente pré-natal, mas ela traz que uma atenção terciária, o que é a atenção terciária? A atenção que é dada a nível hospitalar, com a tecnologia máxima, né, onde tem a maior densidade tecnológica, aparato tecnológico, os profissionais especialistas estão concentrados na atenção terciária. Essa atenção terciária, ela é um nó crítico para o enfrentamento da morte materna pelas síndromes hipertensivas, bem como pelas síndromes hemorrágicas, que representam a segunda causa de morte materna em nosso meio, e que nós teremos também uma aula específica para tratar especialmente das síndromes hemorrágicas do terceiro trimestre da segunda metade da gestação, né? Mas voltando aqui para a Rede Cegonha, ela reconhece que essa estratégia reconhece que o enfrentamento da mortalidade materna perpassa por uma reestruturação dos serviços em relação à sua estrutura física, mas também a qualificação dos profissionais na atenção primária e também na atenção terciária, né? Muitas dessas mortes podem ser evitadas se nós tivermos um serviço obstétrico bem estruturado, com equipamentos, com profissionais, com leitos de UTI garantidos, tanto para atenção à mulher como para atenção neonatal. Então, a Rede Cegonha, ela prevê tudo isso. A partir de um levantamento que é feito, né? Então, toda a matriz diagnóstica ela deve ser feita. O que é que nós chamamos de matriz diagnóstica? Essa é para a etapa de adesão à Rede Cegonha. Então, aquele município ele vai trazer o seu perfil de morbidade e de mortalidade no que diz respeito à saúde materna e neonatal. Então, de que é mais que a população de mulheres adoece e morre, né? Mulheres em idade fértil e a mortalidade materna por estratos de idade também, a mortalidade infantil também. E os indicadores, né, de sífilis congênita, de cobertura pré-natal, de parto normal, de parto cesárea, enfim, tudo isso é levantado na matriz diagnóstica. Uma vez conhecido o desenho, né, daquele município ou daquela região, então nós vamos avançar para as etapas seguintes que irão levar à pactuação dos serviços até a contratualização e a certificação, né? Então, quando a gente fala na rede, vocês lembrem que no começo da nossa transmissão eu falei, é garantir que a mulher tenha uma atenção em todos os níveis, né? Primário, secundário e terciário. Então, se aquela região ou se aquele município não dispõe de aparato tecnológico que garanta os 3 níveis de atenção, a Rede Cegonha vai prever que isso seja pactuado num plano diretor regional para que se possa direcionar para onde essa gestante vai dentro da rede, né? Então, a gestante, por exemplo, do pré-natal, está na atenção básica e que apresenta uma complicação e precisa ser encaminhada para um serviço de alto risco. Qual o serviço de referência que aquela gestante vai procurar, né? E como que vai se dar essa regulação desse leito, se for atenção hospitalar ou da consulta e dos exames especializados, né? No caso da atenção secundária, que é o pré-natal de alto risco. Então, todo esse desenho da rede, ele precisa ser feito por aquele município, em conjunto com aquela região de saúde, né? Porque muitas vezes é necessário que um conjunto de municípios que tem características, né, semelhantes, para que esses municípios possam garantir a implantação da Rede Cegonha, tá? E na atenção terciária,
especialmente a garantia do leito obstétrico, né, da vaga na maternidade. Então, a gente tem aquela a perspectiva de que a mulher não tem uma peregrinação para a garantia do parto, que é o que a gente ainda vivencia em algumas regiões, em alguns serviços de saúde. A mulher que vai num serviço e não tem vaga, procura outro serviço e não tem vaga. Então, essa peregrinação, ela é absurda, né? Ela é uma violência obstétrica e a gente precisa, através da implantação da Rede Cegonha, fazer com que haja, né, a vaga zero, ou seja, não tem a mulher não tem que enfrentar fila, a mulher gestante não precisa enfrentar fila para os exames, ela é prioridade. A mulher gestante tem que ter a garantia do seu leito obstétrico quando ela vai parir, seja qual for a via de parto que esteja indicada para aquela mulher. Além dessa estruturação de leito, a gente precisa ter também uma estruturação tecnológica, né, que dê suporte para exames diagnósticos e para tratamento das principais complicações obstétricas. E aí vale dizer as complicações infecciosas, as complicações hemorrágicas e as complicações hipertensivas. E a garantia de um leito de UTI e a garantia de uma assistência, né, qualificada por profissionais com área de especialidade em obstetrícia, né? Além disso, a garantia de que o recém-nato, né, vai ter uma assistência imediata após o parto pelo profissional devidamente qualificado, neonatologista, pediatra, e também prevê, né, só para a gente fechando aqui, a Rede Cegonha, ela prevê a implantação e a ampliação de serviços obstétricos, né, tanto no que diz respeito à atenção hospitalar, mas também às casas de gestante e às casas de parto. Então, aquelas mulheres que precisam ter um acompanhamento de pré-natal distante do seu município, porque elas apresentam complicação, estão no pré-natal de alto risco, a Rede Cegonha prevê a implantação da casa da gestante, né, que vai acolher essa mulher, bem como aquela mulher que precisa ficar com o seu filho numa UTI neonatal, né, e ela também ter essa garantia de uma moradia e de um suporte adequado. E as casas de parto normal, né, onde aí a gente frisa especialmente o papel do profissional enfermeiro obstetra, né, como gestor do serviço, como profissional que está diretamente envolvido na assistência a essa parturiente, em conjunto com outros profissionais, né, uma equipe multiprofissional, e a garantia da execução nesses centros ou casas de parto normal, que as boas práticas de assistência ao parto elas possam ser executadas com segurança, com o menor número possível de intervenções. Então, a gente espera que essa atualização na Rede Cegonha, ela possa ter trazido para você, né, uma ideia do que é essa estratégia do Ministério, de qual a importância, por que ela surgiu e que ela vem sendo implantada de forma gradativa nos serviços de maternidade, né, de forma a garantir que a gente tenha a ampliação e a implantação em todos os nossos serviços. E eu convido vocês a estar se atualizando, né, nas outras transmissões que nós estaremos fazendo durante essa semana e a próxima semana, sempre no mesmo horário das 14 às 14h40, pelo horário de Brasília, e convido também vocês a visitarem, né, o link para que vocês possam acessar a aula na íntegra, e lá então eu trago os princípios, as diretrizes, objetivos, os componentes e o que compete a cada componente da Rede Cegonha, né? Então vocês têm um material atual e um material de consulta para que vocês possam ampliar os conhecimentos aqui dessa nossa transmissão, e convido vocês a estarem aqui comigo amanhã, também no mesmo horário, onde a gente vai estar tratando especialmente da atenção, né, à mulher em situação oncológica, e amanhã a gente vai estar abordando o câncer de colo uterino. Então, muito obrigada pela participação de vocês, uma excelente tarde e bons estudos para todos.